Bem-vindo ao canal da Clínica Factum. Hoje nós vamos falar de um tema que está muito em pauta. A gente demorou um pouquinho para falar sobre esse assunto, mas ele é de vital importância pelo prolongamento da crise do Covid-19. Então, muitos pacientes nos ligam, nos perguntam, e mesmo não sendo infectologista, muitas vezes eu preciso pedir ajuda para quem é da área, né? Até para dar as melhores informações. E hoje eu convidei o médico Felipe Piastrelli. Ele é médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, ele é membro da Associação Paulista de Infecção Hospitalar e ele é uma fera nesse assunto, ele já me ajudou bastante em vários casos e é uma pessoa que está com uma carreira meteórica aí, fazendo jus ao nome. Então, bem-vindo, viu, Felipe? Obrigado por você ter vindo. Eu acho que o meu telefone, que eu sou cirurgião, não para, imagina o seu como é que tá. Não deve estar fácil. Obrigado por você ter vindo, viu? Então, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta para você. O que é o Covid, para a gente explicar para as pessoas? Bom, primeiro, obrigado, Libonei, pelo convite. O Covid, ele é uma doença viral e aguda, né? O que a gente quer dizer com isso? Ele é agudo porque não é uma doença que se perpetua por longo prazo, como outras doenças virais, como a hepatite B, como HIV. A gente pode ter manifestações tardias do Covid, o que está sendo cada vez mais reconhecido que é a síndrome do Covid, do pós-Covid ou Covid longo, mas isso não chega a configurar uma doença crônica. Então, por isso aguda, né? E viral porque ela é causada por um vírus, o coronavírus, todo mundo já sabe, especificamente o vírus SARS-CoV-2. Ele ganhou esse nome porque ele é muito parecido com um primeiro coronavírus chamado de SARS-CoV, que causou a doença SARS, né, em 2002, 2003, e pela similaridade genética desses dois vírus, ele ganhou o nome de SARS-CoV-2. E é um vírus que causa uma infecção predominantemente respiratória. Ele pode ter manifestações de outros órgãos, então a gente sabe que pode ter infecção do trato digestivo, por isso alguns pacientes vão ter diarreia. Pode ter manifestação neurológica, cardíaca, mas a infecção é predominantemente respiratória. É que na medida que a gente tem uma epidemia dessa proporção, um número tão grande de casos, a gente vai ver com uma certa frequência as manifestações menos frequentes, né? As mais atípicas, mas por essa demanda, por esse volume muito grande de casos ao mesmo tempo. Felipe, e fala uma coisa para mim. Como é que um paciente ele pode descobrir que ele tem Covid? E quando é que qual o momento certo que ele deve procurar ajuda médica? Bom, nesse momento, qualquer doença febril aguda tem que levantar a suspeita de Covid, né? Diarreia, gripe, essas Sim, coisas. o paciente começou a apresentar uma febre isoladamente, ou então começou com um quadro de sintomas respiratórios, tem que pensar na possibilidade de Covid. A gente está entrando numa fase um pouco complicada agora, do período frio, em que outros vírus respiratórios começam a circular também. Isso pode levar a uma dificuldade de diagnóstico, uma confusão entre quem é o verdadeiro responsável pelo quadro respiratório, mas de qualquer forma é isso. Nesse momento, uma pessoa com sintoma respiratório, até prova em contrário, ela tem que considerar a Covid como a primeira hipótese E diagnóstica. mudou a rotina agora. Você ficou sintomático, faz os testes para já diagnosticar ou não. Então, sim, o ideal é ter o diagnóstico, porque a partir do diagnóstico a gente pode planejar as próximas ações. Então, o paciente começou a apresentar sintomas, procura um serviço para poder fazer o diagnóstico, e aí, feito o diagnóstico, é importante o contato com o médico para as orientações seguintes de saber como proceder a partir dali. E fica valendo aquela história do RT-PCR, que é do cotonete, a partir do 5º dia dos sintomas e a partir do 10º dia as sorologias, é isso? É mais ou menos isso. A gente tem, como diagnóstico, a identificação direta do vírus, né? Ou a gente tem a identificação dos anticorpos contra o vírus. Então, a identificação direta do vírus a gente pode fazer com o RT-PCR, é o padrão ouro, né? O exame clássico. Ele vai ter um período de maior chance de positividade entre o 3º e o 7º dia. Se fizer no 1º, 2º, 3º dia,
ele pode ser positivo, mas se ele vier negativo, ele não exclui essa possibilidade do diagnóstico. Então, o PCR, que é o exame feito com o cotonete, o suave, né, que coleta a amostra do respiratório. A gente tem outras opções que também identificam o material genético do vírus, que é o teste de antígeno, que também é um teste com o cotonete, coletando da narina. A diferença é que o RT-PCR identifica o material genético do vírus, enquanto que o teste de antígeno identifica uma proteína do vírus. E a gente tem também o teste da saliva, que é também uma identificação de material genético do vírus e é uma opção menos invasiva. O que a gente tem que lembrar é que tanto o teste de antígeno quanto o teste de saliva, eles têm uma sensibilidade um pouco menor. O que isso significa? Que um resultado negativo, num caso de suspeita clínica muito elevada, não exclui a possibilidade. Então, a gente pode ter um falso negativo nesse cenário porque a sensibilidade é um pouco menor. E nesses casos, o paciente fez o exame menos invasivo, seja o exame da saliva, seja o antígeno, e ele veio negativo e a suspeita é forte, ele precisa fazer um RT-PCR para realmente confirmar aquele diagnóstico. Agora, é melhor fazer o teste sempre em hospital, não, ou laboratório, não em farmácia? A gente tem a garantia dentro de um hospital, de um laboratório, de que o processamento da amostra está sendo feito por uma pessoa Especializada, né? especializada, que já está acostumada com essa rotina laboratorial. Então, a segurança do processo é maior dessa maneira. Agora, assim, como é que a gente evita a contaminação? A gente sabe, máscara, álcool gel, evitar aglomeração. Tem alguma coisa a mais que a gente tenha que fazer ou não? Bom, a gente ainda está num período de alta transmissão do vírus, então às vezes a gente tem a sensação de que as coisas estão caminhando melhor, mas quando a gente olha para os números atuais, eles são mais elevados do que em qualquer momento de 2020. Então a gente tem uma alta transmissão. A transmissão é, como você disse, o contato próximo com gotículas respiratórias da pessoa infectada. Então, ainda a importância, né, do distanciamento social, do uso da máscara e a higienização das mãos para evitar que a mão contaminada seja uma via indireta aí de Evitar de ficar transmissão. coçando o olho, pôr a mão na boca, Exato. essas coisas, né? E se não tem álcool, lavar com água e sabonete. É Isso. isso aí, é o que você sempre me falou, né? Exato. Tá. E quais são os principais grupos de risco que você acha que tem que tomar cuidado? Bom, os grupos de risco, né, os que estão mais associados a maior chance de evolução com forma grave ou de óbito, então as pessoas idosas e as pessoas com as comorbidades, sendo que as comorbidades cardiovasculares, o diabetes e a obesidade são os principais fatores. E também doenças respiratórias descompensadas, né, asma, DPOC, eleva esse risco. Agora, uma coisa que é muito importante é não trabalhar com a ideia de que eu não sou do grupo de risco, eu estou isento de risco. São coisas completamente diferentes. Inclusive, nesse ano, com a chegada de uma nova cepa, uma maior transmissão, a gente viu também um deslocamento dos casos aí para pessoas mais jovens, sem grandes comorbidades e que também evoluíram com formas graves, com maior risco de óbito. Então, existem grupos que têm estatisticamente maior chance de evoluir de uma maneira desfavorável, mas isso não isenta as demais pessoas dos cuidados, porque elas também podem ter uma forma grave. Virou a chave, acho que foi de dezembro para janeiro, quando veio aquela cepa do Amazonas, né, que mudou totalmente o cenário, né? Mudou o perfil epidemiológico e a gente viu a partir dali um crescimento do número de casos e também de pessoas mais jovens chegando na UTI. E é por isso que está demorando para passar essas ondas, porque o vírus vai mutando e está sendo rápido, né? A vacina segura as pontas disso? Bom, sim, do que a gente tem das vacinas até agora, todas elas nenhuma delas tem uma perda completa de eficácia contra as variantes. A gente tem um dado ou outro de redução de eficácia, principalmente com a variante sul-africana, mas elas seguram as pontas e a vacina ela é muito importante nesse processo de controle para que a gente realmente consiga barrar a epidemia e barrar a evolução de formas graves, de risco de óbito, né?
Tá. Agora, vamos supor, uma coisa que é importante, aí eu peguei Covid, né? Existe algum remédio milagroso, remédio caseiro? Porque já na internet, assim, essa é até a importância da gente estar fazendo isso aqui. Existe alguma coisa milagrosa para evitar, tratar? Não, né? Não temos. No Covid, mais do que nunca, a gente viveu um paradoxo, né, de Eu nunca muita vi tanto médico de plantão, né? também, Tá. e muita informação, Hum. e informação que às vezes gerava mais dúvida, mais desinformação, e as informações falsas que também desvirtuaram aí muitas das condutas, né? Então a gente não tem um medicamento que tenha um efeito milagroso, um efeito preventivo. As medidas de prevenção são as medidas que a gente sabe: máscara, distanciamento social, higienização das mãos. E também não temos um medicamento que seja um tratamento, a questão do tratamento precoce, de um tratamento milagroso. Existem medicamentos que têm evidência de benefício, como por exemplo o corticoide, como por exemplo o Remdesivir, que é um antiviral, mas eles se aplicam em situações muito específicas. Também não são medicamentos que todo paciente infectado por Covid deve utilizar. Então, eles são benefícios em situações específicas e que, usados fora dessa situação específica, eles podem até ser prejudiciais. Já temos alguns pacientes internados com hepatopatias por causa de remédios, né? Então é Exato. Então complicado. tem que ter muito cautela com essas informações assim, isso não é o Felipe que está falando, não é o Liboni que está Sim, falando, são os principais guias de recomendação de sim. tratamento do mundo, do CDC, da OMS. Felipe, eu te passei um monte de pacientes que me ligavam e eles perguntam assim, bom, ó, Liboni, eu peguei, deu RT positivo, eu tô com Covid, que horas que eu vou para o hospital? Aí você sempre me falava, ó, oxímetro, é isso, dá uma dica para nós, quando é que esse paciente está em casa, está sendo tratado em casa, ele precisa ir para o hospital? Ah, o Covid, a principal complicação que ele tem é a pneumonia grave, que cursa com queda da oxigenação do sangue, né? A incapacidade do pulmão de oxigenar adequadamente o corpo. E o parâmetro mais objetivo que a gente tem disso é a saturação de oxigênio, que a gente pode medir com um aparelhinho que hoje está Oxímetro. super acessível, o oxímetro, que pega ali a saturação da ponta do dedo. E às vezes a gente vê, às vezes não, na boa parte das vezes a gente vê o paciente tendo queda de saturação antes de ter uma dispneia franca ali, um sintoma de desconforto respiratório. E o suporte ventilatório, no momento oportuno, ele é um dos principais fatores prognósticos, né? Então o paciente vai evoluir bem à medida que ele tiver um suporte ventilatório Rápido. precoce, no momento rápido, e aí a saturação ela é um bom parâmetro por essa razão. Então, saturação que caiu, a gente considera uma saturação normal acima de 95, mas a gente vai começar o suporte com uma saturação ali menor do que 93. Então, esse é o momento do paciente ir. Pode ser que ele chegue no hospital e aí veja que a saturação dele, o oxímetro dele às vezes não estava bem conectado ali no dedo, mediu Mas com erradamente, precaução mas ele melhor. foi para o hospital, Sim. avaliou, e aí se precisar ficar interno ele já vai ficar, e se não, vai reavaliar, mas já vai estar sob um olhar mais próximo. Felipe, aí outra coisa. Então ele ficou em casa, não ficou com saturação ruim. Como é que a gente isola esse cidadão em casa? Tá? Às vezes o marido pega, a esposa não pega. É um negócio meio doido isso aqui, né? Não dá para entender esse vírus, né? Porque teoricamente todo mundo deveria se contaminar. Quais as medidas que vamos supor? Alguém pegou em casa, como é que você faz para isolar essa pessoa e quais são os cuidados que a pessoa deve ter em casa? Isso não é comum, mas às vezes acontece, né, de uma pessoa da casa se infectar e as outras não. Isso às vezes está relacionado à carga de vírus eliminado, uma carga de vírus muito baixa pode não ter dado tempo ainda das outras pessoas terem adquirido a infecção. E aí, nesse caso, é importante que, na medida do possível, a pessoa permaneça em um quarto isolado dos demais membros da casa. Quando tiver que utilizar uma área de uso comum, que coloque máscara, higienize as mãos. Então, por exemplo, vai usar a cozinha, vai lá pegar uma refeição, vá de máscara, passa o álcool na mão, pega o que tem que pegar, limpa Ele onde... não precisa ficar isolado, alguém passar uma pizza de mussarela que passa debaixo da porta. Não é isso. Quer Não, ele dizer, também não precisa não precisa ser. E às ser tão vezes radical. isso até é inviável do ponto de vista prático. É claro que quanto mais puder ficar distante, melhor, mas na prática muitas vezes vai ter que utilizar uma área Espaço comum. com um espaço comum, e nesse espaço comum ter esse cuidado. E evitar
de toda forma ali a permanência nessa mesma área concomitante com as outras pessoas da casa. Manter o ambiente ventilado e as medidas, né, de higienização das mãos e higienização do ambiente. Entendi. E aí, quando é que você libera ele do isolamento? Normalmente é 10 dias? Isso. Inicialmente a gente falava sempre em 14 dias, né, de período de isolamento. Depois isso foi atualizado pelo CDC, que é o órgão de referência dos Estados Unidos. A Anvisa foi pela mesma linha. Então, para paciente que tem doença leve, que está afebril, com melhora dos sintomas respiratórios, a partir do 10º dia ele pode sair do isolamento. Para paciente que fez a forma grave da doença, esse tempo é de 20 dias, considerando também que ele está febril e com melhora dos sintomas respiratórios. Não precisa fazer nenhum exame RT-PCR, sorologia, nada disso? Não precisa do exame de controle, porque no exame de controle a gente sabe que alguns pacientes fazem excreção viral prolongada. Então, tem paciente que depois de 30, 40, 60 dias você faz um novo PCR dele por qualquer razão. Inicialmente a gente fazia muito isso. E aquele resultado vem positivo. E a gente sabe que esse resultado positivo não significa um vírus viável capaz de provocar doença em outra pessoa. Então, por esse motivo, não é recomendado fazer. Aquele resultado pode gerar mais dúvidas e ansiedade do que uma resposta clara. O aspecto clínico é mais importante. Exato. Para voltar a trabalhar? Também, bom, aí as empresas às vezes têm protocolos diferentes, mas se aplicaria essa recomendação dos 10 dias. Ainda tem empresa que acaba utilizando os 14 dias, a pessoa vai ter que seguir o protocolo do trabalho, mas segue a mesma linha de raciocínio. Se com 10 dias ele já não está mais transmitindo, ele teoricamente já pode voltar para o trabalho. Pergunta comum que me fazem: exercício físico e sexo. Bom, o COVID, a gente vê cada vez mais a persistência de sintomas numa fase de resolução daqueles sintomas agudos. Então, a pessoa tem o COVID, melhora dos sintomas respiratórios e depois disso, um dos sintomas mais comuns, que até 80% dos pacientes vão ter, é fadiga. Então, assim, uma fadiga intensa de pequenos movimentos, às vezes deslocar dentro de casa, de uma área para outra, leva a um cansaço como se tivesse feito uma maratona. E por essa razão, a pessoa não consegue voltar para as atividades normais dela. Isso gera muita ansiedade, muita dúvida. Às vezes a pessoa acha que está com alguma sequela ou com alguma complicação do COVID. Na verdade, não, desde que isso não se torne cada vez mais intenso, nem se prolongue além do tempo esperado. E aí é importante a avaliação médica nesse momento. Mas com isso é importante que o retorno às atividades ele seja feito de forma gradual, tanto para a atividade física quanto para a atividade sexual. Se a pessoa já está se sentindo bem, ela percebe que ela não tem mais uma fadiga em pequenos esforços, ela se sentindo bem pode voltar para essas atividades. Teoricamente 10 dias, até sexo também. Também, se ela estiver se sentindo bem. Algumas pessoas mesmo não com tem perigo doença... de transmissão? Não, a gente não tem registro de transmissão por via sexual. Bom, e aí também tem dois aspectos, né? Uma coisa é para a pessoa que já tem uma relação ali estável, que ela está sempre tendo relação com a mesma pessoa, já houve o mesmo risco de exposição na maioria das vezes. Para a pessoa que está tendo relações esporádicas, aí é importante garantir, sem dúvida, o tempo aí de isolamento, né, para não ter risco de transmissão pela via respiratória, não pela via sexual, mas pela via respiratória. E também para que a pessoa não tenha nenhum tipo de mal-estar, nenhum desconforto, a recuperação dessa questão relacionada à fadiga. Porque não é confortável. Agora, a gente deve fazer algum exame durante esse período que está em casa? Devo fazer tomografia, exame de sangue? Porque o pessoal liga e fala, não vou fazer nenhum exame. Eu falo, não, só observo. Só se a coisa piorar, é isso? É isso. É importante, né, que a pessoa esteja em contato com o médico, seja por via remota, telefone, telemedicina. Veja, Covid é uma doença em que o maior percentual das pessoas vai evoluir com uma doença sem complicações, uma doença leve. E para esses casos, os exames complementares, eles agregam muito pouco em termos de decisão de conduta. Então, para a grande maioria dos pacientes, não há necessidade de exame de sangue, nem mesmo da tomografia. Agora, o paciente começou a mostrar sinais de comprometimento, a dispneia está ficando mais intensa, está tendo febre, aí sim muda o cenário e aí a orientação médica é importante para decidir isso. Aí, a última pergunta que eu vou fazer de forma geral, depois eu vou entrar na parte cirúrgica que interessa para nós.
E essas sequelas do Covid, como é que funciona isso? Cai cabelo, memória, alguns problemas de não sentir paladar, como é que funciona isso? Bom, a gente vê cada vez mais, né, esses sintomas prolongados do Covid. eh, Em alguns casos, a gente pode ter persistência dos sintomas até 12 semanas, e quando essa persistência passa de 12 semanas, é o que é chamado de síndrome pós-Covid. A síndrome pós-Covid, ela engloba uma série de sintomas de diversos sistemas do corpo e que varia de pessoa para pessoa e a intensidade desses sintomas. Então, a gente tem os sintomas gerais, fadiga, mal-estar, dor de cabeça, tontura. A gente tem sintomas específicos, como, por exemplo, pode ter palpitação, pode ter algum ataque à arritmia, alterações neurocognitivas, então paciente que observa déficit de memória, lentidão, dificuldade de focar ali a atenção no trabalho, alterações como, por exemplo, queda de cabelo, a gente tem observado, ah, bom, e é isso, e aí para cada uma dessas queixas a avaliação do especialista é importante. Para a maioria delas a conduta é expectante, é uma conduta conservadora, né? Não tem ainda tratamentos bem definidos para isso, até porque é algo muito recente, reconhecido há muito pouco tempo. Mas a gente também tem sequelas relacionadas à gravidade, né? Então, por exemplo, aquele paciente que vai para ventilação mecânica, fica muito tempo entubado, vai para ECMO, ele pode ter, por exemplo, um processo de fibrose pulmonar e aí ter sequelas pulmonares que vão demandar um acompanhamento, uma reabilitação de longo prazo. Perda de massa muscular no paciente da UTI, que também vai demandar reabilitação. Então, tem esses dois espectros desse Tá. processo. Bacana. Agora vamos falar de cirurgia, que é a nossa praia. A pandemia se esticou, muito paciente eletivo ficou acumulado, tem muitos pacientes que estão tendo sintomas, sejam de hérnias ou de outras complicações, e a gente estava operando só as emergências e urgências e casos oncológicos, e aí está começando a estrangular as coisas. Aí me fala uma coisa, quais são os... Porque assim, cada hospital tem um protocolo para cirurgia eletiva. Uns vão pedir cotonete só para o paciente, não pede para o acompanhante. O outro paciente interna sozinho, não tem acompanhante. Como é que funciona outros perguntam se teve algum sintoma há 14 dias e não solicita nada. Cada hospital está tendo um protocolo para isso. Sim, essa variação de protocolo ela está muito pela dificuldade da gente ter literatura médica que mostre qual é o caminho mais seguro e mais evidente para isso. Então, os hospitais acabam adotando protocolos diferentes dentro do que tem disponível de dados, de informações, para tentar tornar o processo da cirurgia o mais seguro possível. Então, por exemplo, fazer a pesquisa do vírus, seja por antígeno, seja por PCR, PCR é o mais comum, ele tem dois objetivos. Considerando que estamos num momento de alta transmissão viral, né, a gente pode ter pessoas portadoras do vírus numa fase pré-sintomática, ou ainda pessoa que está sintomática e que não seria diagnosticada de outra maneira, né? E isso tem dois objetivos. Um, proteção da equipe, e o outro é também a proteção do próprio paciente, porque existem alguns dados que mostram que um pior desfecho de pós-operatório, principalmente em cirurgias de grande porte, de grande complexidade, no paciente que desenvolve COVID numa fase ali imediatamente do pós-operatório. Então, por isso também para decidir para uma cirurgia que é eletiva, que é possível de ser adiada, decidir o melhor momento de fazer, o PCR pode ser auxiliar nesse sentido. Embora o PCR também tenha limitações, então mesmo um PCR negativo, ele é um cenário, por exemplo, em geral o paciente vai fazer 2, 3 dias antes da cirurgia, ele é um cenário de 2, 3 dias atrás e eventualmente ele já estava com o vírus em período de incubação e pode ter sintomas mesmo assim depois. Assim, nesse período todo que a gente vem conversando e eu venho operando, eu tive um paciente que nós tivemos em comum, que tinha uma neoplasia de reto, e ele fez e deu positivo, eu tive que esperar, né, 14, que é o período leve, e tivemos um paciente que pegou 10 dias depois por causa de visitas que opera as pessoas. Então a gente tem orientado até para quando estiver no hospital, um acompanhante, evitar trocas, né, e quando estiver em casa fazer uma quarentena, entre aspas, uma quarentena de 10 dias pelo menos, para dar tempo da pessoa se recuperar. É isso que você tem falado também? Sim, veja... todo mundo aqui, família de italiano, é todo mundo visitar, né, quer participar. A gente tem culturalmente isso, né? A pessoa que está no hospital, ela precisa ser visitada, ela precisa ele desejar boa recuperação,
mas a gente está num momento de muita cautela em relação a isso. Então, da mesma maneira, a gente pode ter um visitante que está numa fase pré-sintomática, já fazendo a eliminação do vírus, e ele pode, nessa visita, com a melhor das intenções, acabar infectando a pessoa que está se recuperando da cirurgia e complicar essa evolução. Então, o ideal é restringir ao mínimo necessário visitantes, acompanhantes e, de preferência, a pessoa que convive dentro de casa porque está dentro fazer do tudo mesmo... videoconferência. Exato. Assim, eu tenho achado que até as bactérias estão cansadas do Covid, porque tanta gente usando máscara na enfermagem, eu acho que até a infecção hospitalar deve ter caído muito, né? Eu não sei quais são os dados, depois você me fala. Mas assim, eu tenho visto uma segurança muito grande nas indicações, né? Quando bem indicada, eu acho que a gente tá indo bem nesse sentido. Agora sim, eu tive Covid, quando é que eu opero? Aí tem toda aquela escala de leve, moderado, se for para UTI, como é que você orienta isso? Sim, bom, a gente tem pouco dado na literatura ainda para construir um embasamento muito sólido, mas a gente tem um estudo que mostrou que pacientes que tinham operado com menos de 7 semanas do diagnóstico do Covid, eles tiveram desfecho um pouco pior do que maior risco de óbito do que pacientes que operaram com intervalos maiores do que 7 semanas, mas isso a gente falando de cirurgias de porte muito grande e pacientes de maior complexidade, né? Então, para pacientes que tiveram doença mais leve ou que passaram ali oligossintomáticos, né? Um intervalo de 4 semanas e para cirurgias de menor porte tem sido adequado. Para pacientes com cirurgias de maior complexidade ou com quadro clínico prévio grave do Covid, a gente adota prazos maiores aí varia conforme Sim, cada caso. cada caso, mas estendendo esse prazo aí para a segurança do próprio paciente. Entendi. E muitos pacientes estão falando assim, olha, Libônio, eu queria operar depois que eu fosse vacinado. Então, vacinei hoje. Qual o melhor time? Essa é uma dúvida que tem vindo com muita frequência, né? A vacina pode me atrapalhar ali no pós-operatório ou na cirurgia. Isso cai mais ou menos na mesma questão de sempre que a gente tem pouco dado de literatura científica para poder ter um embasamento inequívoco ali das recomendações. A gente tem uma recomendação da Anvisa que fala em esperar 7 dias pós-vacina para o agendamento de procedimentos invasivos, de cirurgia especificamente. Mas qual que é o racional disso? É a gente não ter confundidor entre o que pode ser efeito adverso de vacina com o que pode ser uma complicação do pós-operatório. Então, o paciente tem febre, vai gerar aquela dúvida, isso é uma febre do pós-operatório imediato, é uma febre de uma infecção de sítio cirúrgico ou é uma complicação da vacina? Então, para não ter isso, depois de 7 dias a gente já vê muito reduzido a probabilidade de um evento adverso pós-vacinal. Então, esse prazo aí de 7 dias tem sido adotado. E, Felipe, quando é que se tem imunidade completa com a vacina? É na segunda dose? Na primeira já tem 70, né? 75? Ou aí fala assim, eu posso operar na primeira dose? Tem gente que fala assim, eu só vou, vamos supor, da Oxford são 3 meses depois. Então, você imagina que tem algum paciente muito sintomático, ele vai esperar 4 meses para poder ter uma garantia, ou pode operar, que nem você falou, depois de uma semana, que ele já tem uma imunidade legal? Veja, a vacina da AstraZeneca é a que tem um dado de produção de anticorpos pós-primeira dose, né, que chega a falar ali em 76, 77% já de indivíduos vacinados com a primeira dose já com produção de anticorpos, em geral ali 2 semanas depois, 3 semanas depois, tem variações individuais, claro, já atingindo esses níveis de anticorpos. Mas, assim, o que é estudado, o que é o mais eficaz, o que produz uma resposta imune mais robusta é sempre ter as 2 doses completas para a gente considerar, olha, atingiu o efeito máximo dessa vacina. Mas é claro que tomou uma vacina que vai ter intervalo de 3 meses, tem uma cirurgia que olha, vai ter benefício claro de já fazer, não precisa esperar Sim, os 3 meses. custo-benefício, é pôr uma Exatamente. balança. E outra pergunta, Felipe, aí de repente eu fui operado e tive Covid, o que eu faço, hein? Um exemplo. Você diz um Covid no Cirurgia pós-operatório ali. pós-operatório, vamos supor, aqui eu te dei um exemplo, passou 10 dias, a família foi visitar, a pessoa pegou. Cirurgias leves, não tem problema, mas cirurgias maiores, tem que voltar para o hospital, internar? Bom, vai ter que conversar com o médico cirurgião, um médico clínico ou infectologista, pneumologista para orientar sobre a questão do Covid.
né? Não necessariamente isso indica uma reinternação imediata, né? Tem que ser avaliado caso a caso também, o contexto clínico desse paciente. Estatisticamente, primeiro, a chance dele é que ele tem uma evolução com uma forma mais leve da doença, não pelo pós-operatório, mas porque esse é o percentual. Mas claro que é um paciente que tem comorbidades, que fez uma cirurgia muito complexa, ele vai demandar muito mais atenção, um acompanhamento ali diário da evolução para decidir, se for o caso, o momento oportuno, mais precoce para retornar Mas ao hospital. praticamente é como se Mas fosse... os cuidados são não os são muito mesmos. diferentes. E para finalizar, eu acho que a gente já sabe disso, mas para reforçar isso, tomei a vacina, eu tô com a super capa do Superman, né? Nada vai me atingir, né? Não existe isso. Não existe. A vacina, o objetivo primário da vacina é reduzir formas graves, né? Então ela não necessariamente reduz a infecção e a capacidade de transmissão do vírus. Fica reduzido, mas ainda tem potencial para a transmissão da doença. E a gente sabe também que às vezes, mesmo pessoas vacinadas podem ter formas mais sintomáticas da infecção. Então, enquanto a gente estiver mantendo um nível de transmissão comunitário no patamar que a gente tem hoje, não dá para descuidar de nenhum dos cuidados tradicionais, né? De uso de máscara, de distanciamento social e higienização das mãos. Felipe, alguém teve Covid, tá bem, chegou o período que ela vai ser vacinada por faixa etária, grupo de risco. Se ela já teve Covid, precisa vacinar de novo ou não? E por que eu tenho que vacinar? Bom, a recomendação atual do que a gente tem de evidência é que ela tem que vacinar. A vacina, ela teve Covid, isso traz algum grau de proteção, mas a gente sabe que reinfecção existem as novas variantes, e a vacina ela tem o potencial teórico aí de proteger dessas novas variantes, de potencializar a resposta do organismo e prolongar esse tempo de proteção. Então, claro que esse é um conhecimento ainda em transformação, mas as recomendações atuais das principais guias do mundo é que a pessoa vacine, mesmo já tendo tido Covid, quando chegar o momento dela ali, a população prioritária para vacinação. E outra pergunta que eu queria te fazer é assim, tem muita gente vacinando ou que teve Covid, faz a sorologia de IgG, né, para ver se teve ou não. E às vezes vem negativo, né, e agora é uma coisa também que é complicado. Aí tem os anticorpos neutralizantes. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter muito lugar que vai ter o passaporte Covid. Então, se eu fui vacinado, se eu já tive, eu vou ter acesso a algumas viagens ou possibilidades maiores. Por que dá essa sorologia negativa, o anticorpo neutralizante, às vezes dá positivo? Veja, a sorologia tradicional que a gente tem, que é os primeiros exames sorológicos que a gente tinha do Covid, ele é um anticorpo ele vai medir anticorpos contra o vírus produzidos para diferentes proteínas virais ali. Então ele identifica anticorpos produzidos contra o vírus do SARS-CoV-2, e não necessariamente com a porção do vírus que está relacionada à entrada dentro da célula do hospedeiro. O anticorpo neutralizante é um exame que vai identificar exatamente o anticorpo produzido contra a porção do vírus que faz ele entrar na célula. Então, ele é um anticorpo mais relacionado a realmente uma resposta imune mais eficaz. A presença do anticorpo total ali, do IgG e IgM tradicional, não necessariamente é um anticorpo que está relacionado a uma proteção, a uma maior segurança imune. Agora, de qualquer forma, a sorologia ela é um exame que precisa ser encarado com muita cautela. Muitas vezes as pessoas querem usar a sorologia para ter certeza de que ela está protegida ou que ela não está protegida, e não é bem isso, né? Primeiro porque o IgG e IgM clássico, a presença deles não necessariamente significa uma proteção, e por outro lado ele ser negativo pode ser um falso negativo e não significa desproteção, e a gente sabe que existe o anticorpo neutralizante, a gente sabe que existe resposta imune celular, que tem um papel muito importante no Covid, e que a gente não faz dosagem de uma resposta celular em exames de rotina laboratorial, não tem um exame específico para isso. E o principal papel da sorologia, na verdade, é identificar o paciente que teve sintomas de Covid, que coletou o PCR às vezes fora da janela ideal e o exame foi negativo, e você precisa
ter certeza se aquele quadro foi COVID ou não foi COVID. E aí a sorologia ajuda nesse resgate. Terapêutico, ponto. Exato, mais do que um objetivo de entender que eu estou protegido ou não estou protegido. Isso pode gerar também mais ansiedade do que uma resposta concreta. Perfeito. Não, perfeito. Acho que você deu a maior parte das informações. Acho que tem muito cirurgião que tem algumas dúvidas. Acho que a gente esclareceu a maioria delas. Pacientes que estão com medo de operar, existe essa segurança, todo um trabalho que os hospitais estão fazendo e que a vacina e como tudo que a gente está fazendo ainda é experimental. Então não existe ainda nenhuma certeza, só o tempo vai falar para a gente se a gente está certo ou errado. Exato. Muito obrigado, viu, Felipe, por você ter vindo, um gênio, fala super fluente, professor, é isso aí. Obrigado, viu, Felipe? Obrigado, Liboni.